CEO e fundador da Web Silos e também aqui host do Papo de Armazém. A gente está fazendo episódios diferentes, né? Vocês têm observado aí, notado. Estamos aqui agora ao som de passarinhos, num vento, uma mesa aqui, um gramado cheio de folhas, parece plátano, mas não é. Não sei as árvores que são, eu não sou especialista em árvores, sim em grãos. Mas estamos aqui na Comigo, né? Na Tecnoshow em Comigo. No local, né, onde está sendo feito o simpósio aqui, goiano, o brasileiro na realidade, a conferência brasileira e também goiana aqui de pós-colheita, da Abrapós, Associação Brasileira de Pós-Colheita de Grãos. Então estamos aqui conversando com vários profissionais da área, vários colegas da área, e hoje estamos com o Fábio. Fábio, o sobrenome aqui, Tomain? Tomain? Olha só, bacana. Ele é da FT Agro, Gestão de Riscos 360. Mas a gente está conversando desde ontem e falei, nós precisamos trocar uma ideia no Papo de Armazém para eu entender, né, eu, Eduardo Monteiro, entender também mais sobre gestão de riscos, seguros da armazenagem, o que a gente pode fazer aí para entender melhor, né? Mas, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no nosso papo diferente hoje, né? Bacana. Fizemos uma meditaçãozinha aqui antes, né, com o som dos passarinhos. Tá bom demais. Seja bem-vindo. Eduardo, bom dia aí para você, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, batendo esse papo bem descontraído com você, nesse ambiente maravilhoso que nós estamos. E aqui em Rio Verde, uma terra que eu gosto muito, né? A minha base é Goiânia, mas eu sou apaixonado pelo sudoeste goiano. E dizer também que é uma honra participar com vocês, que eu acompanho o seu podcast já há bastante tempo e um desses podcasts eu escutei você falar que você conversa com um grão. Eu falei, esse aí é maluco mesmo, esse gosta do que faz, preciso conhecer. E conhecer uma hora a gente tem essa oportunidade. Então, obrigado pela essa oportunidade de estar podendo falar para todo o Brasil aí, pela sua turma e parabéns pelo trabalho que você tem feito aí. Maravilha, obrigado, uma satisfação muito grande. Vamos lá, que bom. Aqui a gente vai vendo a turma aqui conversando com grão, com pessoas também, que é importante, né? Mas vamos lá. Fábio, explica para nós o que tu faz hoje, o que tu faz na área da armazenagem, para a gente entender um pouquinho mais, para ter um papo. Eduardo, então, eu tenho 23 anos de mercado segurador, eu trabalhei durante 20 anos aí em grandes companhias do mercado. Por último, aí fiquei 10 anos como gestor na Sompo Seguros, e é uma companhia de seguro bastante focada no agronegócio devido ao grupo mundial, que é a Sompo International. Então eles vieram com uma pegada bem forte no agro e me deram a oportunidade na época de tocar a operação deles no Centro-Oeste e a expansão em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, um pedaço do Mato Grosso do Sul. E aí nessas andanças aí focado no agronegócio, a gente era uma seguradora muito forte aí em seguro de patrimônio, de patrimonial, e como a gente está na região de agronegócio, o nicho de mercado que me despertou bastante foi a parte de beneficiamento de secagem de grãos, fábrica de ração, unidade de beneficiamento de semente, esmagadora de soja, biodiesel. Então esse setor chamou bastante atenção e há 3 anos eu acabei saindo da Sompo, dessa seguradora que eu aprendi bastante, e montei a minha empresa de corretagem de seguros focada nesse nicho de mercado, que eu vi que a gente tem um potencial gigantesco no Brasil, e nas minhas andanças eu não identifiquei ninguém fazendo um trabalho diferenciado, de uma consultoria, de um trabalho mais técnico aí para o pessoal. Então a minha empresa hoje a gente faz consultoria e corretagem de seguros. Então eu pego informação, visito a planta do cliente, pego informação, levo para seguradoras para avaliar a qualidade do risco e volto com essa aceitação para tentar fechar com o cliente. Então eu sou faço o intermédio entre cliente e seguradora. A minha empresa é uma corretora de seguros normal. Igual você tem um convencional hoje, que é o corretor de seguro de automóvel, a minha corretora é uma corretora focada no segmento de armazenagem de grãos, que acaba a gente atendendo toda a cadeia do agro. Então, hoje a gente faz esse trabalho. E, às vezes, seguro pode parecer simples, né? Porque vai lá, faz a avaliação, manda para ver o que vai acontecer dali em diante, né? Qual o valor que vão pagar, o que vai cobrir, o que não cobre.
Parece simples, né? Mas eu acho que não é bem por aí, porque quando fala em armazenagem, tudo é mais complexo, tudo muito grande, os volumes são gigantescos de grãos, na grande maioria, e principalmente onde estamos aqui, né? Então é interessante a gente entender um pouco mais como é que funciona esse processo, né? Para quem já tem uma unidade de grãos hoje, já tem seguro ou não tem, o que é importante avaliar no teu ponto de vista para evitar de ter surpresas lá no final, quando der algum sinistro, por exemplo. Perfeito, Eduardo. O que acontece? O brasileiro ele tem a cultura do seguro do automóvel, né? O cara compra um carro, uma Hilux, e não sai da concessionária sem fazer o seguro. Então todo mundo já tem a base na cabeça que o seguro de automóvel todo tipo de seguro funciona daquele mesmo mecanismo, daquelas mesmas condições. E o que acontece? Você acabou de falar, a armazenagem ela é bem complexa. A gente estava assistindo as palestras ali do simpósio, cada vez mais que você vai aprofundar em algum item da armazenagem, você fala, é muito detalhe que você não pode desconsiderar. E no seguro do armazém é semelhante, então a gente não pode fazer um seguro de uma unidade hoje de beneficiamento de grãos usando como parâmetro o seguro de automóvel. Então o principal hoje que a gente chama atenção é como que você contrata o seu seguro, porque no automóvel a seguradora te precifica através da tabela FIP do veículo ali, o sistema já dá a FIP, então você paga sobre aquele valor, você vai receber a indenização depois baseado no valor que você pagou. O seguro de armazenagem a gente tem como enquadra na carteira de seguros patrimoniais e multirrisco rural, a gente tem que o cliente precisa declarar o valor do patrimônio dele para a seguradora. Então ele tem que informar quanto que ele investiu naquela estrutura, quanto que ele tem de mercadoria ali dentro, qual mercadoria que ele armazena, para você definir o valor em risco para a companhia. Vou tentar simplificar para ficar mais claro, para não ficar tão complexo. Por exemplo, se você tem uma planta que você teve um investimento aí de estrutura de 30 milhões de reais, mas você vai armazenar soja e com a mercadoria, se você considerar um pico de armazenagem, você tem, vamos para simplificar a conta, você tem mais 70 milhões de reais em soja, então você tem um risco de 100 milhões de reais. O que acontece hoje no mercado? Às vezes o pessoal, quando vai contratar uma apólice, não declara esse valor correto para a companhia, achando que a regulação do sinistro vai ser igual ao seguro do automóvel. Não, eu tenho um risco de 100 milhões, mas minha apólice está com 20, como a chance de eu ter uma perda de 100 milhões é mínima, 20 milhões me atende, então ele declara para a seguradora 20, só que ele não declara isso consciente, às vezes eles declaram erroneamente por falta de conhecimento. Então se você tem uma planta de 100 milhões e você declara para a seguradora 50 milhões, você está pagando o seu seguro sobre 50 milhões. Se você tiver um incêndio no secador de grãos, o secador desabar, levou um elevador, vamos supor que você tem um prejuízo de 5 milhões de reais. Então você declarou 50, a seguradora te precificou, você pagou sobre 50, e você teve um prejuízo do incêndio no secador que desabou de 5. Na cabeça do cliente, ele está tranquilo porque ele declarou os 50 ali. Mas vamos supor que no dia do evento, a seguradora manda o perito dela para fazer a regulação e detecta que seu armazém estava em pico. Então você tinha, com estrutura em pico, 100 milhões. Ela detectou 100 milhões, você declarou 50, você pagou por 50. Ela vai te proporcionalizar esse valor que você ocultou, que você omitiu, que você não declarou. Então, se era 100, você declarou 50, você declarou 50% da sua realidade. Certo. Um prejuízo de 5 milhões, quanto que você recebe? 50% dos 5. Então você vai receber 2,5 milhões nesse prejuízo do incêndio no secador. Sim. Então você ficou aí com um prejuízo de 2,5 milhões e porque você não teve a orientação certa ou você fez um seguro inadequado. A maioria dos casos eu creio que é falta de conhecimento. Tá, e vamos lá, então para nós clarear cada vez mais, então, se eu tenho 100 milhões no momento do sinistro, digamos assim, e nós temos 50 milhões na avaliação, se der um sinistro eu vou receber somente a metade dele, do prejuízo, né? E uma dúvida então, esse valor que está no pico, como tu falou, né, de 100 milhões, engloba a questão de grãos também, né? Então se eu tenho 5 silos,
vazio no momento da vistoria lá, que a gente informou que valia 50 milhões, mas chegou mais 50 em grãos. Tem que estar isso dentro desse contexto todo seguro. Mais ou menos isso? Sim, tem que estar declarado dentro do seguro, a mercadoria, tem que declarar. Pode ser, ele tem a opção também, tá, Eduardo, de contratar o seguro. Eu não quero contratar mercadoria. Isso aí você pode definir quando você está contratando, excluir mercadoria. Então, se você não quer cobrir a mercadoria, aí você não precisa declarar o valor dela. Você não vai receber. Então, uma planta que a gente pegou exemplo, 100 milhões, 30 é estrutura e 70 milhões é soja, exemplo. Não quero fazer com mercadoria. Você vai declarar só os 30. Para a seguradora você tira os 70. Você vai pagar um seguro mais barato, só que o grão, se tiver a perda no incêndio, você não recebe o grão, só a estrutura. Você tem essa flexibilidade também. Então eu tô perguntando aqui para entender mesmo o negócio, né? Então, se eu tenho uma planta, eu quero só a estrutura, vou declarar só sobre a estrutura. Só parte civil. Mas se perder um secador, fica ok, daí 30 sobre o valor declarado dos 30 milhões, ali fica ok, eu recebo 100%. Você recebe 100%. Certo. Aí no caso do grão, se eu tive um sinistro de um armazém, deu um vendaval, que acontece bastante, pode acontecer, e perdi grão. Aí sim eu tenho que estar declarado aquele grão para poder saber ou não. Me ajuda. Neste caso, se você não informou mercadoria, você não vai receber nunca mercadoria independente do evento, sem incêndio, explosão ou vendaval. Eu vou até fazer um adendo aqui, que é o seguinte, essa cláusula que é o rateio, que a gente chama, ela só é aplicada em incêndio, explosão, queda de raio e implosão e lucros cessantes. As demais coberturas da apólice, por exemplo, vendaval, ciclone, tornado, danos elétricos, responsabilidade civil de empregador, responsabilidade civil de operações, essas coberturas não tem essa cláusula, tá, Eduardo? Então, só para ficar claro aí pro pessoal, então, todas as coberturas adicionais dos seguros ali não tem esse rateio que a gente está simulando aqui, as demais coberturas, tá? Mas é importante também, igual você falou, se ele não informou a mercadoria, ele teve um vendaval, a mercadoria ele não recebe, só parte da estrutura, tá? Então isso fica bem claro. E sem falar, Eduardo, tem mais parte complexa aqui de depreciação também, não vou nem entrar muito no detalhe da depreciação, vai bagunçar mais a cabeça do pessoal. Porque tem muita planta que você tem secador de 30 anos. Sim. Certo? Sim. E a seguradora, na hora de indenizar, ela vai aplicar uma depreciação também no cliente. E aí cada companhia vai ter sua regra, tem método ROS Reitec, método ROS convencional, o linha reta. Então, ainda a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre depreciação aí, que é um problema também, que ninguém explica quando está vendendo. Quanto mais velho o secador, mais velho o armazém, maior vai ser a depreciação aplicada nele na hora dele receber a indenização. E aí isso tem que estar muito alinhado com o que a gente vai declarar também para contratar o seguro. E não adianta eu declarar o valor de uma construção nova se a planta tem 30, 40 anos de existência. E essa atualização é feita anual daí? Ou quem é que tem que fazer essa atualização? Essa informação é a responsabilidade do cliente e o corretor, né? Em conjunto. A seguradora, hoje, ela não faz essa avaliação, ela só vai constatar e checar isso no ato do sinistro. Para contratar o seguro, ela não vai conferir. Mas na hora que tiver o sinistro, a reguladora, ela vai fazer uma perícia, vai fazer toda a avaliação da estrutura, ver o valor para ver se está dentro do que você informou na sua apólice ou não, tá? Anualmente, esse seguro ele é anual, renova todo ano, igual uma apólice de automóvel. Se o cliente faz uma ampliação na estrutura durante o ano, é importante a gente deixa bem alinhado que ele tem que informar, porque às vezes ele tem uma capacidade estática hoje de 300 mil sacas e ampliou para 500. Então o valor, concorda que o valor que ele declarou na apólice tem que ser atualizado? Então a gente faz esse acompanhamento também de monitorar se ele vai ter ampliação durante o ano ou não, para fazer uma correção nessa apólice para ele não ter surpresa. Tem detalhe para ver, né? Tem muito detalhe. Não é tem só... fermentação espontânea do grão, que tem que ver que a apólice se tem cobertura ou não, porque a maioria das apólices tem exclusão para fermentação e combustão espontânea. Vamos lá, então seria... Se quiser aprofundar um pouquinho. É interessante, né? Primeira coisa, temos que evitar ter isso, né? Ter problemas no grão. A gente trabalha muito para evitar esse tipo de problema. Não somente cuidar da termometria, aeração e tal, porque é a última coisa. Depois que está lá dentro do silo, não tem muito o que fazer, é remediar e cuidar do grão.
Agora o antes que é o mais importante. Mas vamos lá, a ideia aqui não é falar de grão, muito. A ideia aqui é primeiro salvar das formigas, que ela está nos pegando aqui, né? Estamos no mato, né? Estamos aqui na grama. Mas a ideia, vamos lá então. Eu tô com o meu silo, então estou com problema de qualidade e tivemos lá os grãos arderam, queimaram. E aí? Tenho como ter seguro em relação a isso? Cobre, não cobre? E quais os cuidados que o produtor ou a empresa tem que ter? Essa cobertura, Eduardo, ela é bem... Na verdade é uma cobertura, o pessoal confunde, geralmente como a cobertura básica cobre incêndio, explosão, queda de raio, todo mundo, a maioria das pessoas que não tem o conhecimento acha que uma fermentação dessa entra no incêndio. Principalmente se ela gerar uma chama ali, dependendo da fermentação. Eu já vi alguns vídeos aí que rola nos grupos, já até o grão pegar fogo ali, sim, né? Gerar até uma chama. Só que o seguro é um contrato, né? Ele é um contrato como qualquer um outro. Só que o brasileiro não lê, né? E lá nas cláusulas do contrato, na cobertura de incêndio, tem a exclusão de fermentação ou combustão espontânea. Então, para ele ter uma cobertura num caso desse, ele tem que contratar uma cláusula específica, que é a cláusula 308, dentro da seguradora. Ela é bem restrita no mercado hoje, devido às ocorrências de sinistros passados, e hoje esse sistema de controle da umidade ele é manual ainda, né? Então ele fica muito suscetível a fraudes. Então as companhias restringiram bastante essa cobertura. Mesmo que o cliente contrate essa cobertura de fermentação espontânea, hoje a seguradora vai te dar um limite específico. Então, às vezes você tem incêndio 50 milhões, né, vai te dar fermentação sublimite de 5 milhões, 3 milhões, bem limitado. Só que lá no contrato tem uma exigência que o cliente tem que cumprir, que, por exemplo, umidade não pode passar de 13% e impureza 1%. O que acontece hoje quando a gente vai conversar com os clientes, até oferecer essa cobertura, e falar, mas a norma do Ministério da Agricultura permite que eu armazenar soja e milho com até 14%. Se eu armazenar 3%, eu estou perdendo dinheiro, porque o grão está perdendo peso. E aí a gente fala, se você não tem condição de armazenar 13%, então não vamos pôr essa cobertura não, porque você não vai receber. Porque a seguradora, na hora do sinistro, ela vai te pedir os últimos 90 dias do controle dessa umidade. Uhum. Se ela constatar que você estava com umidade de 13,2, 13,5, 14, no clausulado fala que tem que ser 13, então você não vai ter direito à indenização. Então é uma cobertura muito delicada, tem que ficar atento, porque às vezes você vai oferecer e o cliente nunca vai receber. Sim, e às vezes deixar claro também que não tem cobertura, que o incêndio não paga esse tipo de evento. Certo. Que ele tem que cuidar da termometria dele, fazer uma gestão da aeração, gestão da termometria, que... Quando o cara tem cliente de todos os níveis, né? Quando o cara é um cara referência, ele fala, não, Fábio, o meu grão não tem esse risco de fermentar aqui não, o controle que eu faço aqui, esquece. Isso aí eu não tenho risco aqui, é legal. Agora, sim, tem gente que não tem esse controle, aí ele quer uma cobertura, mas quer que a seguradora aceita até 14, e não tem como, é contrato, não tem como flexibilizar. Até a seguradora, eu digo até a seguradora, porque eles... vamos dizer assim, em tese, não tem o porquê de conhecer de grão, certo? Tem que conhecer todo o processo, todos os cuidados que precisa. De grão não precisa, quem tem que conhecer de grão é a unidade armazenadora. E dá para notar que a seguradora já viu que 13% é uma umidade de grão, vamos falar em soja, milho, mais segura para armazenar, para conservar. Então já entendem mais que muito instrutor que diz que é para botar soja muito para dentro de silo, que vai armazenar bem, vai ficar 6, 7 meses lá para dosar com o seco depois. Isso aí a gente já sabe, tem números provando, a gente toda hora, toda semana a gente está testando, avaliando, cuidando do grão, pesando o grão para ver o quanto que perde grão úmido. Aí o pessoal quer ainda manter com seus 14,5, 15, 16 por longos períodos para dosar com o seco. Isso aí é problema. É questão comercial os 14% e não técnica. Isso é que tem que entender, né? A técnica é quanto mais seco e limpo, melhor. Tá? E vamos lá então. Eu estou com 13% e mais limpo, não precisa nem ter muito seguro. Tu vai conservar com 13 limpo, tu não vai ter, o teu risco cai lá para baixo. Aí que a seguradora entra, né, com risco menor para poder estar junto nessa, né? Só realmente alguma eventualidade que vai dar algum problema, né? Tu tendo ele seco e limpo, né? Fora isso não tem por que dar problema.
Eduardo, na sua experiência, então, o grão de 13% de umidade para baixo, a possibilidade de fermentação dele é bem menor. É bem menor. É muito remota. Agora não vamos parametrizar aqui com o Eduardo, que está dizendo que é 13, que é 12, que é 14. Não é isso. A questão que tem que entender de grão. Essa provocação que eu faço com meus clientes, com meus alunos, vocês têm que ser especialista no assunto. Tá? Não é para... Porque assim, ó, tem muita gente no mercado, algumas no mercado hoje falando muita bobagem, saindo da parte científica, anula a parte científica, anula a prática, porque ele não está na prática, né? E quer trazer algumas ideias que não convém no mercado, tá? Tecnicamente não funciona. Então tem que ter esse cuidado. O produtor, a empresa, o líder, o operador tem que ser especialista, para não cair na conversa de ninguém. Tá? Então, qual é a umidade que ele vai conservar melhor vai depender das condições que ele tem, tá? Do melhor que ele pode conseguir. Aqui onde a gente está um clima bastante seco. Lá no sul, uma chuvarada, não para, muito úmido, então muda todas as características de conservação. Tem que ter esse cuidado. Então não vou citar aqui que é 13, que é 12, que é 11, que não é esse o caminho. Mas, obviamente, quanto mais seco e limpo, melhor. Mas não vou entrar no mérito aqui de perder água em água, essas coisas lá, essas questões que não é para o momento aqui, tá? Mas eu acho que o principal de tudo é a gente entender um macro disso, como é que a gente pode ter os cuidados, caso tenha algum sinistro, o que cobre, o que não cobre, mas principalmente entender o geral, né? Ler contrato, que é importante também. E dentre os desafios que tu enxerga mais, Fábio, assim, a nível produtor, tá? Eu não tenho dados, assim, o produtor, o que ele tem de seguro, o que ele não tem, quais são, o que tu identifica, assim, a nível produtor, os desafios que se tem hoje? Eduardo, esse número aí também de quem tem seguro, quem não tem, a gente não tem essa informação, nem as seguradoras têm esse nível de nicho de mercado específico. Mas na minha visão, o que eu ando, né, eu rodo bastante as unidades hoje, a gente está cansado de saber que o Brasil está com defasagem de armazenagem, estamos cansados de saber que todo ano constrói armazém, estamos cansados de saber que está faltando mão de obra. Só que nas minhas andanças também eu tenho percebido uma falta de orientação, viu, Eduardo, para o produtor rural. Tipo, ele constrói a planta, aqui na nossa região, por exemplo, tem muita planta nova sendo construída, e a hora que eu vou entrar com a minha parte de seguro, por exemplo, projeto de incêndio, ele não tem, ninguém orientou, não faz, aí vai correr de última hora um corpo de bombeiro, aí tem um pouco de burocracia. Então, para efeito de seguro, eu vejo hoje alguma dificuldade com relação a essa parte aí de estrutura de sistema de incêndio e plano de emergência, orientação, treinamento. Como está crescendo muito, mão de obra está escassa, então o cara constrói um armazém novo aqui do lado, ele vai no vizinho, pega o operador, paga mais, dá uma melhorada no salário, leva e o cara fica na mão, aí contrata-se um jovem da cidade mais próxima ali, não treina, não capacita, coloca para operar deixa que o que estava lá treinar, às vezes o que estava lá nem foi treinado por ninguém. Então coloca as pessoas despreparadas para tocar um negócio de milionário, né? Que não tem planta pequena aí. A gente está falando de no mínimo 30 milhões para cima aí de estrutura com grãos tudo. Então a gente tem uma deficiência grande aí de orientação do cliente, de gerenciamento de risco, de gestão de risco, de elemento humano, que é os funcionários. Igual a gente estava conversando ali ontem, tipo, se você tem uma equipe qualificada, você nem precisa preocupar muito com o sistema protecional anti-incêndio ali, que você não vai ter incêndio, dificilmente você vai ter um incêndio secador, dificilmente você vai ter uma explosão de pó se você mantém a unidade limpa. Então, assim, o mercado hoje, a gente tem esse gap aí, essa lacuna para trabalhar, e foi uma oportunidade de estar aqui te conhecer, até para a gente trabalhar junto nesse esforço de tentar dar uma mudada nessa turma, porque o proprietário às vezes não vai na planta também, fica só na cidade, aí eu converso na cidade com o dono, faço umas perguntas, ele me responde ok, eu vou na planta, converso com o pessoal e visito, é totalmente diferente do que o dono está achando que está acontecendo lá. E aí a gente vê que o gestor da unidade às vezes tem uma dificuldade de cobrar a equipe dele. Muitas vezes me pedem para uma exigência, pedem para eu formalizar algo para ele jogar a culpa em mim. Tipo assim, tem que fazer isso aqui porque o
o pessoal do seguro tá cobrando. Então, tipo assim, vai limpar o secador a cada 72 horas. Aí eu mando um registro pro cliente para ele poder mandar para a equipe, ó, o pessoal tá cobrando aqui, porque ele não tem a habilidade de lidar com essas pessoas. Então, o desafio que eu vejo na área é essa, e do outra ponta também convencer as seguradoras que o negócio não é, quando você tem um gerenciamento de risco, um cuidado diferenciado na unidade, que o negócio não é ruim igual o mercado trata como risco restrito hoje. Então, após a explosão que teve lá no Paraná, que todo mundo ficou sabendo, os seguros, taxas subiram, as franquias subiram, o nível de restrição subiu, então o mercado ficou muito apertado. Então o desafio é esse, a gente levar esse trabalho de gerenciamento de risco e gestão de pessoas para a unidade e trazer a seguradora para ver isso e tratar esses clientes que fazem algum trabalho diferente. Então até tinha um pessoal da companhia de seguros aqui hoje. Perdão, eu apertei um botão aqui do... eu apertei um botão aqui do negócio aqui, mas tudo bem, vamos embora. Vamos lá, deixa eu travar aqui. Posso falar já? Pode. Então a gente tem tentado trazer as seguradoras para o campo, para conhecer, para saírem de dentro dos escritórios e vir conhecer as plantas. Tem muita gente que conhece plantas, mas acham que as plantas de 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje são as mesmas. Então tem muita tecnologia, muita automação, muita coisa nova que esse pessoal tem que vir para o campo conhecer, para tratar esses riscos de forma diferente. Então, desafios temos muitos. Tem muito, né? Tem muito. E Fábio, uma pergunta assim, como é que eu consigo ter uma apólice de seguro mais barata, digamos assim? Porque quanto mais risco, maior é o valor, certo? Perfeito. Exato. Quanto mais bagunçado o negócio dentro da unidade, quanto mais risco tiver, obviamente, você que está nos ouvindo e pensar, né? Eu vou investir nesse negócio aqui, eu vou fazer o seguro disso que é uma bomba que vai explodir, né? Então não, né? Ninguém quer fazer isso, né? Então obviamente o risco aumenta, o valor é maior. Quais são hoje as ferramentas ou o que a gente tem para ter um seguro mais em conta, com menos risco, né? Para ambos, né? Tanto o risco, porque ninguém quer ter problema dentro da unidade, né? Eduardo, hoje quanto o nível de informação que a gente tem de uma unidade hoje, quanto mais informação eu consigo levar, uma informação refinada para a seguradora e um laudo de vistoria, às vezes a gente contrata uma empresa para ir lá fazer uma inspeção prévia para eu mostrar, como a seguradora não consegue vir olhar caso a caso, eu pago uma inspeção. Então o perito vai lá, faz um relatório fotográfico, e eu tenho um questionário com 45 perguntas da planta e eu levo essa informação para a seguradora. De acordo com o nível de informação, né, se a planta é nova, como que é o sistema de termometria dele, se é digital, se é automatizado, se não é, se faz limpeza do secador, se tem registro, se o secador tem painel de controle de temperatura, se ele tem um sistema de automação que trava a temperatura, se a fornalha é alimentada a cavaco, a lenha, se é a gás. Então, quanto mais informação eu levo e comprovo esse gerenciamento de risco para a seguradora, a gente consegue flexibilizar o preço e condições. Então, a gente tem que levar informação. E também ter informação e também você evidenciar que realmente aquilo é feito na unidade. Sim. Porque às vezes a planta tem todas as características ok, mas você vai na unidade, a planta é toda suja, poeira para todo lado, teia de aranha na fiação, casa de comando serve de almoxarifado, não tem extintor vencido. Então isso tudo também você tem que evidenciar. Então o ideal é você ter uma planta bem limpa. Eu vou falar uma coisa agora, desculpa, Pedro. Vou falar uma coisa, aconteceu um incêndio uma vez numa unidade e num quadro de comando. Ela falou, não é almoxarifado. E o pessoal, sabe o que tinha dentro do quadro de comando? Os documentos, né? Documentos, um arquivo morto, né? Aí morto, acho que ficou o gerente da unidade depois da morte e susto lá, né? Porque pegou fogo, né? E aí, obviamente, a seguradora, acho que não vai pagar, né? Ou vai pagar, ou se dá um sinistro lá num quadro de comando, pega fogo, se tá de almoxarifado, eu acho que não vai cobrir, né? Não sei, mas acho que não deve cobrir o seguro, né? Mas depois que esse caso específico, depois que a seguradora aceitou o risco, emitiu a apólice, não seria um motivo de negativa não, porque é um incêndio de qualquer causa ali, ela vai pagar. Foi até bom você ter falado isso, porque a gente fala incêndio de qualquer natureza na apólice está escrito.
Só que tem as exclusões, né? Tem o asterisco lá. Então, por exemplo, dependendo da apólice onde tiver o produto emitido, Eduardo, exclui queimada de zona rural. Então, se tiver um incêndio vindo de queimada de zona rural, tem seguradora do produto que vai excluir. Tem que ter uma cobertura específica para queimada de zona rural. Foi bom você ter falado nesse tópico aí, porque essas exclusões aí são uma bem grave, que inclusive eu coloco bem evidente na minha proposta quando eu estou apresentando, quando eu não consigo dar essa cobertura. Queimada de zona rural é um risco excluído, a gente tem que pôr uma cobertura à parte dessa contratação. Então tem riscos excluídos aí que a gente fala bastante eu coloco isso em evidência. Às vezes perco venda, eu falo todas as exclusões que tem na entrada, para eu não ter que amarelar com o cliente depois. Sim, sim. E daí complica, né? Fica todo o nome, tudo na reta, como a gente diz, né? E uma questão também, uma dúvida minha. Porque assim, a questão do automação, sensor digital ou não, vai ser bem sincero, né? Muitas vezes não é um fator assim que vai trazer segurança a mais. A gente estava conversando aqui e sempre fala, não adianta botar sistema, por mais automático que seja, e não ir lá conversar com o grão ou não fazer o básico bem feito, que é a limpeza e secagem correta do grão. E a secagem correta, o pessoal às vezes fica pensando, mas eu não tenho equipamento suficiente, eu nem tenho. Dá sempre para fazer melhor. Dá sempre para fazer melhor. O pessoal sempre tem uma desculpa, que não sei o que, cara. Não tem como dar desculpa. O que a gente tinha de estrutura, a gente fazia milagre lá, né? E antes de fazer os milagres, entre aspas, né, a gente armazenava mal. Queria botar sal de amido para dentro do silo, do armazém, depois era todo mundo lá dentro, depois com o picão lá quebrando, era risco de morte, engolfamento, que acontece pelo menos uma vez por semana no Brasil. Né? Então tem muita coisa para fazer, né? E a questão de treinamentos. Se eu tenho equipe treinada, diminui o risco, diminui o valor da pólice ou não? Tem algo nesse sentido? Como é que tá? Na minha visão, tem que diminuir. Porque o elemento humano é o principal dentro de uma planta, pelo que eu tenho conversado com vocês, que são especializados no segmento. Só que o nosso desafio, Eduardo, é levar isso para as seguradoras, que quem dá o preço são eles. Certo. Então, às vezes, o que acontece que eu vejo no mercado? Às vezes as seguradoras querem exigir o quê? Sistemas protecionais. Aí ela quer saber se tem extintor, se tem hidrante, se tem alarme de incêndio, se tem alarme detector disso, se tem isso, se tem aquilo. Mas o elemento humano, eles não conseguem, eu acho que eles não acreditam. Então a gente tem esse desafio de provar que a unidade, a capacitação é o principal. É o treinamento, a gestão de pessoas, a limpeza, é o trabalho que vocês fazem. Então a gente tem esse desafio. E eu até, depois desse bate-papo com você, eu vou propor, inclusive, até se você achar que é válido, fazer um bate-papo com as seguradoras. Eu abro para conversar com você, para você apresentar o seu trabalho e pode ser uma informação relevante. Essa empresa tem o treinamento da Web Silos, que é certificado Web Silos, pode ser até uma coisa legal. Então tem feito bastante isso, trazendo pessoas da área que estão buscando melhorias no segmento e levando para a seguradora conhecer. Então acho que é importante, para mim tem que ser mais barato, tem que ser um diferencial, mas a gente tem que convencer as seguradoras, então a gente tem esse desafio. Teve uma conversa alguns anos atrás que eu participei e tinha membros de empresas, né, de seguradoras, né, falando sobre armazenagem, eles entendendo um pouco mais, né. A preocupação é sempre o secador, pega fogo, né. Então a gente vê muita tecnologia, muita empresa com rotatividade, né, direto, né, o pessoal, não tem gente, e bota tecnologia, só que as pessoas que estão lá não sabem lidar com a tecnologia. Não é com a tecnologia em si, apertar botão e olhar muitas vezes nem olham, tá? Porque assim, eu giro muita unidade no Brasil inteiro, e o pessoal não olha a termometria, quem olha não sabe ver um relatório, sabe, não vai lá na massa de grãos ver como é que tá, se realmente está de acordo. E a questão dos sensores, né? Os sensores é muito limitado lá dentro do silo. Não consegue, muitas vezes o problema está a 30 centímetros do sensor que não pega. Né? Então não adianta, tem que estar lá, tem que ter conhecimento, tem que estar lá dentro, independente com quem seja, se é com Web Silos ou não, de preferência que seja, né? Mas estar com profissionais bons dentro da empresa, que façam acontecer, isso que é o principal. Né? O secador hoje, até hoje, ele é o vilão mesmo
das seguradoras. Então ele tem uma frequência de sinistro alta em período de safra, então tem incêndio, vários incêndios. E até queria te fazer uma pergunta, porque o que eu levo para as seguradoras é o seguinte: o secador, qual que é a diferença dos secadores novos com secadores antigos, assim, hoje, de tecnologia, de automação, de risco de incêndios antigos, que, sei lá, era fogo direto, hoje já tem um captador de fagulha no meio, você já tem um sistema de... Tem diferença isso hoje, não é, Eduardo? Vamos lá. Ainda o setor da armazenagem está muito atrasado, recém agora que começou a se atentar mais, com as empresas procurando mais. Mas vamos lá. O que muda dos secadores antigos para os novos? Tem uma pecinha, não sei se tu conhece, com duas pernas, dois braços e uma cabeça. É o profissional. Claro que os novos têm mais opções, têm mais conhecimento embarcado, no sentido prático, né? Apesar de que tem muito secador novo, modelo novo aí nos últimos anos, que eu acho que quem projetou nunca tinha ido ver um secador, né? E acaba realmente tendo problemas aí com o sinistro, né? Mas um grande ponto é, as pessoas que estão lá, básico de secagem, qualquer secagem, uma fonte de alimentação adequada, de queima, né? Seja lenha, cavaco. A lenha não adianta querer ter lenha mais de palmo de diâmetro, né? Que acontece muito. Tem que ter lenha boa, distribuição boa na fornalha, cuidado com a temperatura na massa de grãos e principalmente a limpeza dentro do secador. Tem que limpar, não tem secador, o pessoal diz, aqui até 3% de impureza e tal, tem que limpar. Quanto mais limpo, melhor, né? Não tem mágica nesse negócio. E claro, tem secadores um pouco mais modernos hoje, que a recém estão modernizando, né? Colocando um sensor para medir a pressão, automatizado, não é nem automatizado, é só um leitor, né? Não é automático ainda. Mas enfim, né? Tem muita coisa dentro da secagem, tem muitos fatores que hoje, basicamente, com o conhecimento que o operador tem, com os cuidados que ele tem que ter mínimo, básico, tu não vai botar fogo no secador. Quem bota fogo no secador, 98% das vezes, é o operador. Tá? E podem até alguns ficar bravos comigo, não sei o que, mas tchê, alguma coisa está acontecendo. Né? E perguntem, falem com a equipe. Né? Primeiro, fala com o equipamento. Eu gosto de chegar na unidade, antes de conversar com o grão, muitas vezes com as pessoas, eu dou uma girada e vejo os equipamentos. Começo a conversar com o equipamento, vejo como é que está a sujeira, vejo como é que está uma regulagem no elevador, vejo como é que está a limpeza na volta do silo, e aí eu vou lá para a massa de grãos e depois eu converso com os operadores. Porque dali eu já tenho muita resposta que não precisa nem me dizer, só para trocar uma ideia mesmo. Entende? Então quando a gente chega na unidade, olha, já sabe quais são os riscos que podem ter na unidade. A questão de 1 hora, 40 minutos, 2 horas, faz um mapeamento geral, só com as práticas, né, e checklist, vamos dizer assim, a gente já sabe o que tem pela frente. Tá? Então, vê o secador, como é que está operando, eu já sei como é que está a produtividade dele, e eu já pergunto, como é que está pegando fogo aqui, onde é que está pegando fogo? E aí como é que tu sabe? Sim, olha para a grossura da lenha, olha lá como é que está a chapa do secador, olha a limpeza do grão que está aqui, vai pegar fogo. Tá? Só não pega quando tiver baixa temperatura. Aí baixa temperatura, baixa produtividade de secagem. Em vez de secar 5 pontos por hora num soja de 20 de umidade, vai secar 2 pontos por hora, 1,5, quando muito. E acontece, olha, muito em todo o Brasil. Eu fiz treinamento aqui e tal, de secagem. Tu foi lá ver? Tu, líder, foi lá ver como é que está a operação de verdade, na essência? Tá? Tem um caminho bem longo entre treinar, acompanhar, fazer acontecer, avaliar e treinar de novo. Esse é o principal ponto que a gente cita. Tá? Então, da pergunta que tu me fez, é o material humano hoje ainda que faz a diferença. Por mais tecnologia que tenha os secadores, com certeza os mais novos têm um melhor rendimento, mais segurança, mas é o operador que vai fazer a diferença ainda. E hoje, assim, tem as seguradoras que pedem um certificado do operador, né? E eu visito muito a unidade, às vezes eu converso com o cara, não tem certificado, mas ele trabalha 20 anos ali, tem experiência de 20 anos, mas não tem um certificado, né? E aí na hora do sinistro, as seguradoras vêm pedir o certificado e falam, putz, não tem certificado. Mas o cara tem experiência de 20 anos de trabalho ali, hoje a gente tem essa dificuldade, você não acha empresas que dão o certificado, né? No seu via Senar? Não, tem. Nós emitimos certificados, mas a questão não é por ter 20 anos lá que vai saber secar, não quer dizer isso, né? Não é que eu estou dizendo que o senhor aí que está me ouvindo agora, que está aí com 15, 10 anos aí, que não sabe, não é isso, pelo contrário, né? Tem muito a ensinar. A questão é, o que eu faço está correto? Perfeito.
está dentro da técnica, está dentro do que eu posso melhorar, né, fazer a cada dia, aí sim, eu posso ter um ano de experiência muito bem feito, com técnica, com prática. Se comparar alguém com 20, às vezes não tem, né, aquela técnica, aquela prática. Então, quando a gente consegue conciliar a teoria, entre aspas, com a prática, né, aquela pessoa que estuda e está fazendo o possível para melhorar, aí sai da frente que não tem por que pegar fogo, não vai pegar fogo. E nem ter problema dentro do seu. Digo porque eu passei por isso, eu posso falar. Então o pessoal fica bravo comigo às vezes, mas eu posso falar porque eu passei por isso. Você viveu a vida como ela é, né? Eu tava lá na operação, na gestão, e com diretoria, uma hora estava falando com o operador de secadora, outra hora estava lá com o presidente da empresa, tentando melhorar as coisas e fazendo o possível para acontecer. Mas é isso, o papo aqui tá bom, nós precisamos almoçar também, somos filhos de Deus, né? E tá muito bom o lugar aqui para a gente conversar. Fábio, conversamos bastante ontem aí, agora mais um pouco, e foi um prazer, né, conversar contigo. E deixo o final aqui para ti, dar a tua mensagem aí, um recado para a turma da pós-colheita também. Beleza, Eduardo, obrigadão pela oportunidade mais uma vez. Deixar só um último ponto de atenção, que a nossa conversa aqui tá boa, só que a gente tem que almoçar. Tanto cliente, quem estiver ouvindo, pode ser pessoa do ramo de seguro, produtor rural, cerealista, quem for, dá uma atenção na sua apólice, porque esses dias eu peguei uma situação bem cômica, que eu até fiz uma postagem no meu Instagram, tipo, eu peguei uma apólice de 5 plantas com uma cobertura de vendaval de R$200 mil, sabe? Então, um limite muito baixo, né, Eduardo? R$200, você não faz nada com 200 mil. Fora isso, tem vários pontos de atenção que depois a gente pode conversar, mas dá uma checada na apólice aí, ver se está cobrindo mercadoria, quanto você tem de vendaval, dano elétrico. Às vezes dano elétrico R$50 mil, sendo que você gasta de parte elétrica no armazém aí é 1 milhão, 1,5 milhão. Então, só dá uma checada na apólice de vocês e vocês podem falar meu contato, se alguém quiser me achar aí na rede estar lá social, no aí, no link aí vai estar aí. Fábio Tomain. Então, obrigadão pela oportunidade mais uma vez, foi um prazer aí. E eu ainda vou ficar até amanhã aprendendo mais com você aqui, Eduardo. Vou sugar um pouquinho do seu conhecimento aí. Maravilha. Obrigado, viu? Vamos lá, tamo junto, obrigado. Um abraço a todos aí que precisar. A gente está aqui para se ajudar, tá bom? Valeu, obrigado. Até mais, valeu.